agora o contraponto. Hoje nosso assunto é compra e venda pela internet. Você sabe quais são os seus direitos? Fazer esse tipo de compra é seguro e confiável? Para falar sobre isso, hoje nós recebemos no programa o coordenador do PROCON de Santa Maria e também professor do curso de Direito da Unifra, Vitor Hugo do Amaral, e o vendedor online, Leandro Rodrigues. Obrigada pela presença de vocês. Professor Vitor Hugo, o Código de Direito do Consumidor, ele se aplica às compras pela internet? Sim, o código, apesar de ele ser de 1990, ele não faz uma disposição direta à internet, então por isso que ele está passando hoje por uma atualização justamente para contemplar essas questões. Mas ele se aplica à internet uma vez que ele se aplica a toda e qualquer relação de consumo. O que se tem de diferente hoje é o espaço em que essa relação de consumo está se dando, que é também na internet. Uma situação não prevista em 1990, né? Mas que se aplica perfeitamente às relações de hoje. E, na sua opinião, até que ponto é confiável comprar pela internet? Bom, eu acredito que a compra pela internet, ela tem uma certa confiabilidade da mesma forma que tu compra em qualquer estabelecimento comercial, seja ele físico, uma loja que tu saiba o endereço, a localização dela, ou um espaço virtual, né? Um site ou um local de venda no espaço na rede da internet. O que a gente tem que trabalhar e ficar atento, e essa orientação para o consumidor, ele tem que ter conhecimento da confiabilidade daquele site, do espaço onde ele está fazendo a compra dele. Acho que essa é a grande dica, a grande orientação para o consumidor. Todo local, independente se a gente estiver falando de um espaço virtual ou de um espaço físico de venda, ele precisa ter conhecimento, quem é o vendedor, existem outros consumidores que já tenham comprado, principalmente se a questão for virtual, existem outros consumidores que já compraram, qual a situação de prazo de entrega, de recebimento desse produto. Então, se cercando disso, acredito que não tenha grandes problemas, né? E você, Leandro? Você acha que as compras pela internet ela é segura? Olha, eu acho que são seguras quando a pessoa sabe o que está fazendo, né? Porque no momento que ela está comprando, ela tem que se certificar que aquele vendedor é confiável. No caso, se é uma loja que tenha telefone, hoje em dia existem sites até, né, para as pessoas verificarem se tem muita reclamação, se tem muito problema. Um deles é o reclameaqui.com. Eu mesmo, como vendedor, que às vezes utilizo, né, a internet para comprar alguma coisa, eu sempre pesquiso para ver se aquele site está tendo algum problema, né? Eu, no caso, vendo pelo Mercado Livre há um tempo já, e a gente tem que ter também uma postura, mesmo que eu seja amador, eu tenho aquela postura de cuidar bem do cliente, né? Porque a gente gosta de ser bem tratado. Então, eu tenho todas umas regras que eu tento cumprir, que é ter um prazo de enviar o produto para o cliente, também cuidar se houver algum problema, já restituir, porque a gente envia pelo correio, a gente depende também de um serviço público, mas eu já tenho bem na minha consciência que se o correio dar problema, não é ele que vai ter que resolver para o cliente, vai ser eu. Então, quando atrasa ou quando se extravia algo que eu pago seguro, né, para o correio, eu já envio outro antes, porque eu sei que eu vou ter o retorno para não levar esse problema para o cliente, né? Mas ele tem que estar sempre cuidando e se certificando de que aquele vendedor é confiável, né? Que se aquela loja existe realmente, não é só uma loja de fachada, ligar para o telefone que está no site antes de efetuar a compra. Então, ele é responsável pela segurança dele também. Sim. E no caso de sites de compra coletiva, quem deve se responsabilizar por algum problema, o site ou o anunciante? Bom, isso é uma discussão jurídica que ela é iniciante, nós podemos dizer assim, mas que já tem alguns encaminhamentos, né? Quando se fala em venda, em oferta por sites de compra coletiva, qual é a função desse site? Ele apenas, vamos pensar, fazendo uma associação a uma loja, ele é o espaço da venda, ele é a vitrine, né? E ali naquela vitrine, eu, o Leandro, o fornecedor que tenha um produto para anunciar, ele se utiliza daquele espaço para que ele possa, então, ofertar ao consumidor. Em outras palavras, a gente pode dizer que esses sites eles são classificados dos jornais, onde quem quer anunciar algum produto possa utilizá-lo. Via de regra, a responsabilidade é daquele que está anunciando, é de quem está ofertando. Esse é o fornecedor, o proprietário do produto que está vendendo ele. Só que nós vamos ter que passar por uma análise de que, junto ao
vendedor, nós temos um site que está ofertando o serviço de venda, né? Aquele produto está disponível ali só porque existe esse site de compra coletiva que oferta o produto. E por essa razão eles vão ser responsáveis de forma solidária. O que implica isso no direito? Ambos têm responsabilidade, tanto quem oferta quanto tanto o fornecedor do produto, né, pela oferta dele, ou simplesmente o site que está disponibilizando o produto. Sim. E tu, Leandro, tu costuma utilizar esse tipo de serviço? Olha, eu até pouco tempo, né, eu cadastrei num desses sites aqui de Santa Maria, só que como as ofertas não eram atrativas, no caso, no que eu costumo comprar, eu pedi já 2 vezes para tirarem meu nome do cadastro, aquele dos spams, e olha, não tiraram ainda, né? Daí eu já fui pela uma 3ª vez. Eu não costumo comprar muito porque até o que eles oferecem ali não é muito aquele produto que eu costumo consumir. Então, que geralmente estão ligado a lanches, né? Que tem bastante oferta, produtos ligados à mulher, à beleza estética, então eu resolvi tirar do spam. Daí quando eu quero ver o que tem de oferta, eu entro no site lá que eu conheço o endereço e procuro para ver se tem alguma, mas nunca comprei deles. E o que tu costuma vender pela internet? Olha, eu costumo vender tudo que tem algum valor agregado, assim, que seja antiguidade, principalmente. Por exemplo, gibis antigos, brinquedos, livros, objetos de decoração, quadros. Tem muita coisa que às vezes as pessoas têm atirada lá na garagem, que acham que não vale nada, mas está com um tesouro lá, que para alguém vai ter aquele valor, não um valor assim, tipo, de dinheiro, mas um valor mais sentimental. Porque grande parte das pessoas que compram, né, excetuando os colecionadores mesmo, tem gente que às vezes compra um livro, que já aconteceu um caso, porque a avó dele leu para ele e ele descobriu o livro, dele vem e compra. No caso, eu já vendi as revistas Disney, as primeiras, álbuns de figurinha, então tudo isso tem valor. Sempre vai ter um comprador na internet, sempre tu encontra um comprador para esse tipo de produto. E qual a política utilizada por ti, assim, para garantir a qualidade do produto? Bom, fazer uma boa embalagem, pagar seguro no correio, porque sabe como é que é o serviço público dos correios. Ele tem uma boa logística, mas às vezes dá alguns probleminhas, né? Que eles têm um prazo a cumprir, daí eles atrasam um pouquinho. Já me aconteceu de extraviar 3 vezes produtos e eles restituíram o valor. Então, como eu falei antes, para não onerar o cliente, para não dar desgaste para o cliente, porque eu sei que a responsabilidade de entregar o produto é minha, eu já procuro me certificar e fazer essa política de qualquer problema que tiver, é minha responsabilidade. Por exemplo, confirmei o pagamento no banco, que por meio de depósito, ou ele pagou o boleto e confirmou, e em até 2 dias úteis eu estou levando nos correios. Tem cliente que às vezes não entende, né? Acha que a gente está 24 horas por dia ali, que como é na internet, é um robô que está fazendo a venda, né? Então eu já coloco no e-mail quando eu envio assim para efetivar a venda, né? Olha, nós enviaremos em até 2 dias úteis após a confirmação do pagamento. Por meio disso, já envie seu endereço completo para não haver problemas na entrega. Porque tem muita gente que às vezes não atualiza o endereço, a gente manda para o endereço lá e não chega o produto. Acontece tudo isso. Então, a política é manter sempre o cliente satisfeito e evitar os problemas para o cliente. E desde quando que tu tem uma conta no Mercado Livre, Sim, né? Sim, eu tenho uma conta no Mercado Livre, eu já vendi pelo Estante Virtual, pelo Livronauta, que é um site novo de venda de livros, mas desde 2003, quando ainda era o iBazar, estava começando. Eu tinha umas revistas lá, eu resolvi experimentar, mas assim, ó, coloquei aquelas revistas, deixei lá, ficou 3 anos, nunca vendeu nada, era de graça. Daí, a partir de 2006, que eu comecei a profissionalizar um pouquinho mais, assim, ainda sou amador, não tenho firma reconhecida, vendo nas horas vagas, mas tenho projetos para o futuro de profissionalizar mais ainda. Então, aos poucos, eu vou profissionalizando, né? Devo ter que ter um CNPJ, agora o governo já facilitou, né? Tem o Simples e tudo, então, mas é desde 2003 que eu tô, né? Que eu conheço, né, esse tipo de site e vendo por eles. E por que tu resolveu começar a vender pela internet? Olha, para conseguir uma renda a mais, né? Às vezes a gente tem coisas em casa que a gente não sabe para quem vai oferecer, e daí eu comecei a observar também um conhecido que já vendia, e daí eu comecei a aprender e comecei a verificar a melhor forma de oferecer os produtos, a melhor forma de anunciar. É um aprendizado, né? O vendedor vai aos poucos se aprimorando. E professor Vitor Hugo, o que é o direito do arrependimento?
Bom, o direito do arrependimento está exposto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e é hoje o que resolve, na legislação atual, que nós temos escrito no Código de Defesa do Consumidor, é o que resolve grande parte dos problemas quando se fala em internet, né? Mesmo que ele não mencione a questão da internet. O direito ao arrependimento é quando a compra é realizada fora do estabelecimento comercial. E o próprio artigo ele vai citar compra em catálogos, telefone, não cita a internet em função de não ser da época, só que a gente consegue fazer por analogia hoje a aplicação do artigo 49 nas compras realizadas pela internet. Realizada a compra, toda vez que eu não tenha tido contato físico com o produto ou com o serviço que eu tenha adquirido, uma vez que ele chegue à minha residência, no momento da entrega, eu tenho prazo de 7 dias, que é o que se chama de direito de arrependimento, né? Seria, na verdade, um prazo de reflexão, para que o consumidor possa pensar se de fato ele queria ou não, se ele queria aquele produto exatamente a partir do formato físico, da cor, porque muitas vezes quando tu compra um produto pela internet, ao chegar em casa, ele não é exatamente da forma em que tu tenha visualizado. E é para isso que serve o direito a arrependimento. Faz a compra fora do estabelecimento comercial, chega à tua residência e da data da entrega, tu tem 7 dias para poder executar, então, ou ter direito ao arrependimento. E o site, não sei se o senhor sabe, mas no site de compra coletiva, assim, quais são as reclamações mais frequentes? As reclamações, as que nós temos hoje registradas no PROCON, elas oscilam em torno da não entrega, né? O consumidor faz a compra, ele faz o pagamento e, por vezes, ele acaba não recebendo o produto, né? Só que são sempre das reclamações que nós temos, são sites que não são conhecidos, são sites que não trazem uma certa confiabilidade, inclusive porque depois, quando o consumidor retorna ao endereço, por vezes o endereço já não existe mais, né? Esse mesmo site não tem uma informação de um telefone, de um e-mail para contato ou do endereço físico da sede dessa empresa, desse fornecedor, para que a gente possa, inclusive, mandar uma reclamação e formalizar a reclamação do consumidor, né? Então, e também daí fica como uma dica, toda vez que for se fazer uma compra pela internet, se certificar dessas informações. O endereço de contato, o local, o endereço do site, tanto na rede da internet, um telefone, um e-mail, o endereço físico dele, a localização geográfica do espaço também é interessante saber. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. O Contraponto está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre compras e vendas pela internet. Conosco no estúdio, o coordenador do PROCON de Santa Maria e professor do curso de Direito da Unifra, Vitor Hugo do Amaral, e o vendedor online, Leandro Rodrigues. Professor Vitor Hugo, o que fazer quando for constatado que o produto ele veio com defeito? Bom, toda vez que tu compra, e daí não só no espaço virtual, né? Quando se tem um defeito, um vício, esse produto ele não atende aquilo que foi ofertado, o primeiro contato
o primeiro passo é fazer contato com o fornecedor, com o vendedor, ele vai te encaminhar para assistência técnica, né? Vai te orientar com a assistência próxima da tua residência, ele vai receber esse produto para encaminhar para assistência técnica. Na assistência técnica ele vai ficar pelo prazo de 30 dias, até 30 dias. Então, costuma-se dizer que o fornecedor não tem direito. Esse é um direito do fornecedor. Uma vez que o produto apresente qualquer situação de vício, defeito, ele vai para assistência técnica e ele pode ficar lá pelo prazo de 30 dias. O fornecedor, tem 30 dias para resolver o problema e entregar o produto funcionando para o consumidor. Se nesse prazo de 30 dias o produto não for consertado, aí o consumidor tem direito a 3 opções, que é a troca do produto, substituindo por outro, um abatimento proporcional ao preço, se ele escolher dessa forma, ou então a devolução da quantia paga. Isso só vai ocorrer, essas 3 possibilidades, elas são direitos do consumidor, é o consumidor que escolhe se ele quer o abatimento, a troca ou a devolução do dinheiro. E isso só ocorre depois de transcorridos os 30 dias de assistência técnica. E o que se deve fazer quando o fornecedor, ou a loja virtual, ela não cumpre com seus deveres? A quem que o consumidor ele deve recorrer? Bom, o consumidor tem 2 alternativas, né? Uma vez que porque o que nós temos como direito está posto em lei, né? Então cabe o fornecedor cumprir, não é uma situação que ele cumpre ou não. Está lá determinado, está imposto, são aqueles os direitos do consumidor, os direitos da relação de consumo, cabe ao fornecedor e também ao consumidor cumprir. Uma vez que eu tenha uma prática abusiva, uma situação que agrida o direito do consumidor, ele pode ou buscar a pretensão desse direito em juízo, né? Vai contratar um advogado, ou ele vai direto ao juizado especial cível, onde as causas até 20 salários mínimos não precisam de advogado. Ele pode ajuizar uma ação para rever o seu direito, ou então ele pode procurar o PROCON, que é um órgão do Poder Executivo em que se faz um processo administrativo, né? É um espaço menos formal, a gente pode dizer assim, que vai intermediar o acordo entre o consumidor e o fornecedor, fazendo as vezes do consumidor para se chegar a uma solução. Então, são esses 2 caminhos que o consumidor pode buscar. E quando o consumidor se dirige a algum desses órgãos, quais são os documentos que eles têm que ter em mãos? Bom, ele tem que levar a documentação pessoal dele, RG ou CPF, e tudo que tiver relacionado ao caso da relação de consumo. Por exemplo, se tu faz uma compra pela internet, o boleto do teu cartão de crédito do pagamento, a solicitação do produto, o e-mail que tu possa ter trocado com esse fornecedor, reclamando, por exemplo, da não entrega, do atraso da entrega. Então, tudo que tu ter cercado de informações para trazer para dentro dessa reclamação vai fazer com que o processo possa ser mais efetivo, né, e alcançar o direito do consumidor. E, Leandro, quais são as vantagens da utilização desse serviço? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, a vantagem é tu conseguir um universo de clientes bem maior que tu conseguiria ter numa loja física. Enquanto aqui numa loja física fica na casa dos milhares, né? Aqui pro padrão de Santa Maria, na internet fica na casa dos milhões. Então tu expõe o teu produto não só para o Brasil inteiro, como para o mundo inteiro. Eu, inclusive, já fiz vendas para o exterior também, que hoje em dia, né, vendendo na internet, tu tem acesso, e os bancos de hoje facilitam também que tu receba dinheiro do exterior. Eu já vendi coisas que eu nem imaginava, vendi gibis brasileiros lá para Portugal, tenho 3 clientes em Portugal, vendi uma revista de futebol para a Bulgária, já também, vendi em dólares, paguei R$1 e vendi por $19, só para exemplificar como se agrega valor, né, claro, aí já estava o frete. Então, a vantagem maior é essa, né, se tu sabe trabalhar bem com vendas na internet, tu prospera. Tu consegue ter um rendimento. E tu já teve algum problema com algum comprador, assim? Já, mas foi por eu não seguir as minhas próprias regras, né? Entendeu? Assim, eu peguei, como eu digo, eu só mando o produto depois que efetivo o pagamento, e agora como eu estou fazendo serviços gráficos, né? Eu só mando para a gráfica após o pagamento. Dessa vez, como me confirmou que ia pagar à tarde, eu, para agilizar a minha rotina, né? Que é corrida, eu mandei fazer. E daí fizeram, né, tá. E ela não pagou, daí eu fiquei com prejuízo, né. Foi um prejuízo, mas a gente tem que saber, né, tem que medir esse prejuízo, todo que negócio tem, né, uma margem
erro risco. ali, de risco, e não adianta. E tu como consumidor, já teve algum problema? Olha, Produto que tu comprou? nunca tive problema, porque eu só comprei de lojas confirmadas, lojas assim que eu já tenho conhecimento. E no Mercado Livre também, né? Eu já conheço as ferramentas, eu como vendedor sei as ferramentas para ter uma segurança na compra nesse tipo de site. Por exemplo, mês passado eu comprei uma fonte nova para o computador, me certifiquei daquele vendedor pela barra de status, que cada vendedor lá tem uma barrinha que vai do vermelho até o verde. Agora eles modificaram, antes era diferente. Então ali, quanto mais verde a barra, mais confiável o vendedor, porque daí ele não tem qualificação negativa, ele tem mercado líder, que eles chamam, que agora o Mercado Livre, quem é Mercado Livre líder, né, tem um certo seguro que o Mercado Livre paga para a pessoa que comprou até X, tal valor, se não entrega o produto. E então esse vendedor, né, eu vi que tinha gente que reclamava que o produto não funcionava. E daí quando eu recebi o produto, eu percebi que ele não botava em caixa nenhuma aquela fonte, ele botava num saco plástico e botava dentro do envelope. Daí eu dei um toque para ele: olha, cara, eu vi que tu teve problema já com produtos que não funcionaram, o meu eu vou testar e eu só vou te liberar o dinheiro no Mercado Pago, que é uma ferramenta que o Mercado Livre colocou também para evitar maiores problemas, né? Só libera o dinheiro depois que tu receber o produto. Eu vou testar, eu vou ver se funciona, mas te dou a dica: coloca numa caixinha, vai no mercado, pega caixinhas lá, recicla caixas, né? E manda dentro de uma caixinha forrada com jornal, que eu acho que o problema de estar estragando teus produtos é porque tu tá mandando assim solto e vai batendo. E ele, até gostou da dica. Então, sim, como respondendo a pergunta, né, não tive problemas, porque eu sei ter a segurança necessária. E deixo a dica para quem está assistindo: olhem bem o vendedor no Mercado Livre, principalmente nesses sites, né? Porque ali o Mercado Livre, apesar de colocar lá que não se responsabiliza pela negociação, só expõe o produto, eu sei que ele se responsabiliza, tem que se responsabilizar, porque é uma empresa, né? Então, é só cuidar o vendedor, a qualificação dele. Posso fazer uma... Pode. Nessa questão mesmo que tenha informação no site dizendo não nos responsabilizamos pelas compras efetuadas, somos apenas quem está fazendo a intermediação, essa informação ela é nula, como se ela não tivesse ali, né? Porque toda vez que eu tenho um site e ali eu abro espaço para as pessoas ofertarem seus produtos, eu também estou ofertando, eu sou solidário, eu tenho responsabilidade diante disso, né? E mais ainda, que daí está mencionando a questão do Mercado Livre, mais ainda quando eu tenho um site que atesta que aquele fornecedor é um fornecedor confiável, né? Quem é que está dizendo que tem o sinalzinho verde ali ou o selo de confiabilidade nos produtos que o Leandro oferta? Então, quem atribui essa confiabilidade é esse site. E daí, por essa razão, ele se torna mais solidário ainda, né? Mesmo que não tenha esse mais solidário, mas ele está, de fato, casando com um fornecedor ali e são duas entidades oferecendo um produto. Ele está cobrando pelo serviço, né? A gente paga taxa, não é gratuito. É gratuito o serviço, o trabalho, né? Então a gente paga, os vendedores pagam cerca de 7% por venda e não pagam mais anúncios. Teve uma época que eles estavam cobrando tudo que é anúncio, agora, a não ser que tu queira mais exposição, tu paga um valor X por anúncio, né? Mas é um serviço pago, então eles têm que cuidar de ambas as partes, dos clientes deles, que são os vendedores, e dos clientes dos vendedores, né? Eu acredito nisso. E, professor, como saber, como o cliente ele sabe que os dados cadastrais dele, por exemplo, até mesmo os dados do cartão de crédito, eles não vão ser disponibilizados para terceiros? Bom, ninguém sabe, né, para onde vão as informações da internet. Não vão até sair da questão de compra de um produto específico. Mas qualquer informação, qualquer cadastro que vai se fazer para abrir uma conta de e-mail, para abrir uma conta em alguma rede social, nós preenchemos várias informações, né? E daí no direito se trabalha com informações que podem ser sensíveis, né? Que são dados e informações ligados à nossa intimidade. E daí de que forma que a gente trabalha a proteção disso? Não existe uma proteção específica.
né? Não está regulamentado o que possa ser feito com aquelas informações. Lá, por exemplo, nós colocamos os dados dos nossas contas bancárias, nossas preferências, nossa religião, opção, orientação sexual. Então, ali se monta um perfil e a partir daquele perfil ali se vende produtos, né? Se vocês perceberem, isso já aconteceu comigo, se tu entrar num site de venda e tu clicar em algum produto, fazer a visita de 3, 4 produtos, e se tu é cadastrado aquele site, dali alguns dias tu vai receber um e-mail direcionado para ti, especificamente um desconto naqueles 3, 4 produtos que tu tenha visualizado, né? Então existe um monitoramento, não tem como dizer que não. E esses dados, hoje é um grande desafio para o direito, é trabalhar a proteção dos dados e informações em cadastros que consumidores, e não só consumidores, usuários em gerais possam preencher na rede, na internet, né? E aí, só para complementar, tem toda uma... Agora, o Congresso Nacional montou uma comissão especial para que apresente um anteprojeto, né, uma proposta de atualização do Código de Defesa do Consumidor. E inclusive, eu tive a honra de ser convidado na região sul do país para fazer parte desse grupo, e nós trouxemos à discussão 3 grandes temas, né? É o superendividamento do consumidor, a questão das ações coletivas de consumidor e o comércio eletrônico. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele vai ser atualizado nesses 3 pontos. Uma proteção para o consumidor superendividado, um procedimento para as ações coletivas, e daí nós temos uma série de artigos que vão ser inclusos, que é a questão do comércio eletrônico. E entre esses artigos tem artigos específicos que vão trabalhar a questão da proteção de dados do consumidor, dados e informações gerais que a gente possa ter deixado na internet. Ok, então, o Contraponto vai fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O Contraponto está de volta e hoje nós estamos conversando sobre compras e vendas pela internet. Conosco no programa o coordenador do Procon de Santa Maria e professor do curso de Direito da Unifra, Vitor Hugo do Amaral, e o vendedor online, Leandro Rodrigues. Bom, professor, no último bloco a gente estava conversando sobre a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Eu queria saber se não vai existir uma regulamentação própria para a compra e venda na internet. Não, a ideia é, quando se fala em relação de consumo, né, que o próprio Código de Defesa do Consumidor já contemple todas as questões ligadas à venda e compra na internet, né? Então, nós temos se fala em anteprojeto, que ainda não é um projeto de lei, e sim uma proposta para que vire, então, um projeto seja apresentado, e daí nós temos a atualização do Código de Defesa do Consumidor. E entre esses pontos, que era o que nós comentávamos no bloco anterior, se fala em duas grandes inovações, assim. Primeiro é o cadastro de bloqueio de informações, que passa a ser um direito básico do consumidor, e vai existir um cadastro nacional. Esse cadastro ele vai bloquear informações por telefone, ofertas e vendas por telefone ou por e-mail, é o nosso famoso spam.
Então, se eu me cadastrar nesse cadastro, sendo redundante, nesse cadastro de bloqueio, eu não posso mais receber essas informações, sejam por telefone ou por e-mail. Uma vez que eu venha receber elas, o fornecedor, quem estiver praticando isso, está então inserindo-se numa prática abusiva. E a outra questão é a proteção dos dados e informações sobre os consumidores, né? Hoje nós temos, mesmo que sejam de certa forma velado, a gente tem conhecimento que as minhas informações, o que o Vitor preenche num banco de dados, se torna mercadoria, se vende as minhas informações, né? Se repassa para outros fornecedores, se cria um perfil e eu acabo sendo uma mercadoria na mão de quem tem esse meu cadastro. Então, a proteção dessas informações também vai passar a existir e ter vigência no Código de Defesa do Consumidor. Só posso repassar informações, dados pessoais, informações gerais do consumidor se ele autorizar. E, Leandro, na tua opinião, quais são os maiores riscos de se comprar pela internet? Como eu já falei, é de tu não receber o produto, né? Tu cair, tipo, comprar de algum lugar que não exista, né? Porque no Mercado Livre existe isso. O Mercado Livre ainda não tá... Eles ainda não se organizaram, sabe? O site, digamos que é o eBay da América Latina. Só que o eBay, ele é muito mais organizado, ele tem muita defesa para o consumidor, sabe? Não é qualquer um que consegue vender, eles fazem um monte de perguntas, já andei verificando como é que era. Mas aqui no Brasil, principalmente, tem muita gente que às vezes oferta coisas que não existem. Agora há pouco eu dei uma reportagem, assim, esses tempos na TV, dos carros, né? Carros de 6 mil reais, carros de 5 mil reais, mas carros bons, quase novos, nesse valor. Quando tu vê um produto muito bom, com preço muito baixo, é para desconfiar, que bem aquele ditado, né? Quando aquele ditado que diz que quando o santo esmola demais, o santo desconfia. E realmente no Mercado Livre tem que cuidar isso. Já no outro site de livros Estante Virtual, que é só de vendas de livros, que organiza os sebos, já é mais confiável. Por quê? Porque ele tem sede, ele tem endereço, ele cuida dos clientes deles, né, os vendedores, ele organiza isso. Claro que hoje em dia o Mercado Livre já colocou essa ferramenta do Mercado Pago, que a pessoa só libera o dinheiro após receber o produto. Então, se tu tem dúvidas, tu faça isso. A pessoa, o cliente, tem que comprar por essa ferramenta. Gerar o boleto ali, não depositar, paga pelo Mercado Pago. Se não receber o produto, tu pede de volta ali, tu não libera o pagamento, porque você vai ser o responsável por liberar esse pagamento. Na verdade, todas as questões que nós começamos a discutir como problemas os riscos dessa relação virtual de consumo, eles acabam sendo contemplados no projeto, no anteprojeto de lei. E aí nós falávamos antes que um dos grandes riscos é tu comprar o produto e não receber, né? E daí nós, além de não receber, tu não sabe a quem se reportar, porque tu não tem endereço nem informações sobre aquele vendedor. A alteração do artigo 33 do Código de Defesa do Consumidor nesse anteprojeto faz a previsão de que em caso de fornecimento à distância, e daí contempla-se a internet, deve constar o nome do fabricante e seus endereços geográficos e eletrônico na embalagem, publicidade e todos os impressos e publicações de qualquer natureza utilizada. Então, toda vez que se fizer a oferta de um produto pela internet, que se trabalhe essa venda não presencial, no mercado virtual, nós vamos ter que ter a informação de qual é o endereço virtual, qual é o endereço geográfico, a quem se reportar se der algum problema. Uma problemática nisso, até entrando no assunto do Mercado Livre, é que ele só libera dados após a compra, né, para o cliente, porque ele não quer que as pessoas, claro, eles querem fazer a intermediação da venda para ganhar comissão, né? Então, até no campo de perguntas ali, se tu coloca qualquer dado pessoal, assim, tipo e-mail, ele já bloqueia a tua pergunta, a pessoa não consegue visualizar. E daí é difícil tu ter essa confiabilidade do cliente, né? Eu acho que ele vai fazer a compra, ele vai acabar fazendo a compra pelo site, se ele quer ter segurança, entendeu? Mas eles não vão liberar isso porque é uma forma deles receberem as comissões, né? Eles vivem disso, eles ganham muito dinheiro, porque são milhões e milhões de ofertas. E qual a previsão para que esse anteprojeto entre em vigor? Eu costumo dizer que no direito não se fala em prazo, né? O que eu posso narrar, o que está acontecendo hoje? Foi montada essa comissão, por mais que ela tenha
sido organizada pelo Congresso Nacional, ela não contempla nenhum ator político, né? Então, são professores, são doutrinadores, especialistas na área do direito consumidor, que estão trabalhando toda a redação do anteprojeto. Foi previsto agora, a fase atual, são de audiências regionais. Então, teve uma audiência já na região sul, que aconteceu em Porto Alegre. Isso tem 1 mês e meio, a qual participei. Foi feita uma audiência pública no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma reunião com a Defensoria Pública e Ministério Público e também uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Se chama a comunidade para mostrar qual é a redação, a proposta da atualização do Código, discute-se e recebe-se algumas orientações e sugestões. Então, a fase regional na região sul já aconteceu, sudeste também. Acredito que se esteja agora, nesse momento, fazendo as audiências públicas nas outras regiões. Encerrada essa primeira etapa de audiência pública, se consolida as contribuições, se redige e encaminha a proposta para o Congresso. Acredito que início do ano que vem nós tenhamos uma proposta já apresentada, né? A partir daí se tramita o projeto, se discute na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, depois é sancionado pela presidente Dilma. Então é esse o procedimento, né? Tem que esperar. Temos que aguardar. Mas eu acredito que, assim, como se trata de uma questão de benefício aos consumidores e vai regulamentar questões que já são pauta, não está se trabalhando nada novo, não se discute. São direitos básicos que só estão sendo voltados para a questão do mercado virtual. Então, acredito que não temos que esperar por muito tempo. E, Leandro, qual que é a procedência dos teus produtos? Você toma cuidado em relação a isso? Sim, no caso, os produtos antigos são todos de pessoas aqui da cidade, que eu verifico, né? Acontece casos extras que eu já vendi sem ver os produtos, mas, por exemplo, eu confiei na pessoa, né? Eu me certifiquei que os produtos existiam. Foi, no caso, um amigo, agora virou amigo lá de São Paulo, que ele me ofereceu um monte de gibis antigos. Eu disse, olha, cara, comprar eu não posso, mas eu posso vender para você. E daí eu fiz toda a venda para ele daqui, sem nunca ter tocado nos produtos, mas ele me mandou foto, eu conversei com ele por Skype, né, direitinho, vi que existiam os produtos e como ele também tinha que confiar em mim, daí o dinheiro vinha para mim, eu mandava para ele, era uma negociação intensa ali, né? Mas assim, a maior parte dos produtos eles estão aqui, né? Tenho 2 ou 3 clientes, assim, pessoas que eu vendi para eles sem ver os produtos. Mas é pessoas que eu confiei, da minha rede de confiança, digamos assim, né? Porque não dá para se arriscar, né? Qualquer um, assim, se mora em tal lugar, tu vende para mim tal produto sem eu ver. É muito perigoso, isso tem que se cuidar. A relação contratual, a relação jurídica que se estabelece em qualquer contrato, e principalmente no contratos virtuais, que é esse, a gente precisa se basear em 2 questões, né? Que é a boa-fé de ambos os contratantes e, essencialmente, na confiabilidade. Eu tenho que confiar no teu produto, tenho que confiar no que eu estou adquirindo e de quem eu estou adquirindo, né? Até acaba surgindo no direito consumidor um novo princípio, que é o princípio da confiabilidade. No caso, eu prezo muito por fazer uma boa descrição. Por exemplo, se uma revista tem tal defeito, eu coloco que tem tal defeito. Não é para os colecionadores exigentes. Porque o cliente de Portugal, um deles até que tem um site lá, que ele só coleciona gibi, que saiu na década de 70, 60, em formatinho do Brasil. Daí ele está montando um site, lá tem até meu nome, assim, agradecimento, que eu vendi já para ele. E ele gosta de ter estado de banca, é o termo que se utiliza quando você quer uma revista intacta, né? Daí eu sempre falei para ele, olha, essas revistas aqui desse lote não estão do jeito que você quer, você vai comprar sabendo. E daí tem alguns que às vezes perguntam que está o preço muito barato, né? Que daí se está com problema, eu quero estado de banca. Eu disse, olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu até brinco, eu compraria em estado de banca, mas não seria esse preço, tu vê que o preço está compatível. Uma revista que poderia ser R$50, estou vendendo R$10 porque tem esse tipo de problema. Não é para colecionador mais exigente. Se a pessoa comprar, ela está sabendo isso e tem todo o histórico de perguntas lá, salvo. Leandro, tu faz essas informações, tu troca por e-mail? Como é que tu faz isso? Por e-mail. Tá tudo daí, guardado até o final da negociação, fica todas aquela
Um monte de e-mail fica guardado, arquivado. Inclusive uma garantia tua, né? De ambas as partes, Exato. que daí tá lá, né? E até ali no Mercado Livre, por exemplo, se tu vende um produto único, tu perde aquele campo de perguntas, né? Mas daí eu uso print screen, né? A gente tem que saber usar as ferramentas do computador. Então tem que ter isso, tem que ter segurança de ambos os lados, não adianta. E quais são as dicas que vocês dois dão para as pessoas que nunca compraram pela internet e desejam fazer esse tipo de compra? Pesquisar, se certificar que existe, e o professor do Procon pode falar melhor até, né? Juridicamente, assim, como ela deve ser protegida. Eu acho que a questão ela pode se tornar jurídica, né? Mas a gente tem que evitar de levar essas questões falando não só em jurídico, mas no poder judiciário. Então, para que a gente possa evitar qualquer transtorno, porque ninguém compra um produto e não quer receber, né? Ninguém paga por um serviço a qual não espera que seja contento esse serviço prestado. Então, acho que o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz o rol de direitos básicos. Não existe hierarquia entre esses direitos, todos são direitos básicos. Mas tem um que eu acho que é fundamental, que é o direito à informação, né? Então, se o consumidor ele tomar o cuidado de buscar as informações diante desse fornecedor, e se o fornecedor cumprir o dever de prestar essas informações, a gente tem aí, com certeza, meio caminho andado e uma relação de consumo mais segura, né? Acho que a informação, tanto de quem quer comprar quanto de quem está vendendo, é o ponto base. Quando eu vendo, assim, o primeiro e-mail que eu envio, ele tem todas as informações da negociação, tem o meu endereço, né, físico, tem meus 2 telefones, se a pessoa quiser entrar em contato, e ainda perfil de rede social, ela sabe com quem está falando. Até eu assino ali como acadêmico de jornalismo, porque eu sou acadêmico, eu estudo ainda, né? Não sou profissional. Claro que quando eu tiver o CNPJ em breve, que já está sendo trabalhado isso, daí eu vou colocar direitinho. Mas essas informações eu sempre envio, a primeira coisa que ela fica sabendo, essa pessoa existe, pode ligar que ela vai atender, né? E só fazer um parênteses na colocação do Leandro, mesmo que a gente fale eu não sou um profissional, eu não tenho um CNPJ, no momento em que eu tenho habitualidade naquela atividade, no momento que eu tenho habitualidade na venda, eu sou um fornecedor e eu vou ter as mesmas responsabilidades como se um CNPJ, como se regularizado eu tivesse. Venda informal. Exatamente. Né? Passa a ter legislação. Tu tem as mesmas responsabilidades diante do consumidor, independente de estar registrado, de estar legalizado, como se diz, ou não. Ok, então, eu agradeço a presença de vocês. O Contraponto de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela presença dos nossos convidados e até o próximo programa. Tchau!